Bom dia, crianças. Como é que vocês estão? Nós vamos agora dar início à nossa escolinha dominical e eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que nos ouvem nesta manhã, pelos familiares. Eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos aí nos seus lares e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares, que o Senhor tem guardado cada um deles. Nós te agradecemos por tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã, que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nesta manhã nós vamos dar início à nossa escolinha dominical e nós vamos agora louvar ao Senhor, com uma música que diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Fiquem em pé e vocês louvem aí ao Senhor com as suas famílias, certo? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. O segundo coro que nós vamos cantar fala-se de um bom pastor, que a gente sempre gosta de cantar aí nas nossas aulinhas, antes de iniciar. Fiquem em pé, aí vocês vão cantando, certo? Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. O terceiro corinho que nós vamos cantar é um corinho que nós estávamos ensinando para vocês, que diz assim: eu sou um missionáriozinho. Ou seja, nós somos um missionáriozinho que fala de Jesus para outras pessoas. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Agora, pronto. Agora nós vamos agora ouvir a meditação nesta manhã, certo? A nossa meditação hoje encontra-se no livro de Atos 3, de 1 ao 10. E tia gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias.
Diz assim, essa lição, crianças, ela fala sobre a cura de um coxo. Ou seja, Jesus, ele curava, tanto no passado como cura hoje. E nessa historinha, ele fala que Pedro e João, Pedro e João, eles sempre subiam ao templo para orar. Quando eles iam ao templo para orar, sempre era lá na porta do templo, sempre tinha um homem. As pessoas carregavam o homem e colocavam lá na porta do templo. E era um homem aleijado das perninhas, certo? Aí, esse homem, todos os dias eles estavam lá, fazendo o quê? Ele ia para lá para pedir esmola, pedir dinheiro. Só que, nesse dia, Pedro e João estavam entrando e viu ele. Quando ele ia entrando, Pedro olhou bem para ele e ele olhou bem para João e Pedro. O homem pensava que Pedro e João iam dar esmola a ele, um dinheirinho. Só que Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro. Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho isto e vou lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, ande. Aí o aleijadinho, sabe o que aconteceu? Segurou na mão dele e imediatamente ele ficou de pé, com os pezinhos, bem firmezinho. Aí o aleijadinho, que não é mais aleijado, ele entrou no templo louvando e pulando e agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito com ele. Ou seja, Deus tinha feito o quê? Curou daquela enfermidade que ele tinha de nascença. Aí as pessoas que estavam lá no templo ficavam admirados e diziam um para o outro, nossa, esse não era o homem que ficava pedindo esmola? E agora ele entra aqui gritando, louvando a Deus e curado. Então, crianças, isso daí foi um milagre que Jesus fez. Ou seja, ele foi curado das suas perninhas. Aí, para nossa lição, para nossa lição de hoje, nós podemos também ser curados de qualquer enfermidade. Não só o homem aleijado, mas Deus pode curar a gente também. Então, Deus cura no passado e cura também hoje no presente. Quando você está dodói, com dorzinha de garganta, tá com febre, o que é que acontece? A sua mãe vai logo levar você para um médico, né? Então, Deus, ele cura você também. Mas Deus cura nossas vidas também conforme a nossa fé. Então, nós precisamos ter fé. Quando nós temos fé, Deus faz com que nós também ficamos melhores. Tá certo? Então, é isso que tia tinha para vocês hoje nesta manhã. Só que agora, tia não quer que vocês saiam daí, porque tem mais lições para vocês nesta manhã, tá certo? Tchau, tchau. Graça e paz, crianças. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês, mas infelizmente não podemos estar juntos agora, né? Mas tudo vai passar e a gente vai se encontrar para aprender mais de Deus, certo? E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da história de Moisés, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10, certo? Vamos lá? Naquele período existia um faraó. Este faraó chamava-se Sete I, certo? Naquela época não existia rei, era faraó. E esse homem, ele era muito mau, certo? Muito mau mesmo. E ele não queria que o povo de Deus crescesse, porque ele tinha medo que o povo se juntasse com seus inimigos e o destruísse, né? Então, o que é que ele fez? Ele chamou todas as parteiras do tempo, né? Daquela época. Então, disse assim, olha, vocês vão ajudar as mulheres a terem seus filhos, mas se nascer menino, você vai ter que matar. E se nascer menina, você pode deixar viver. Então as parteiras ficaram muito temerosas, ficaram com muito medo, porque elas temiam ao Senhor. Então elas não fizeram isso, né?
E Faraó achou estranho, por que tanto menino nascendo e essas parteiras estão fazendo o quê? Deixando eles viver? Então ela pegou, chamou as parteiras, e disse assim, o que é que está acontecendo? E elas disseram, é porque quando a gente chega para fazer o parto, elas já têm tido o bebê sozinha. E não tem como a gente ajudar, porque elas têm o bebê antes que a gente chegue. Então ele disse, eu vou ter que ter outra ideia. Então ele pensou e disse, já sei o que vou fazer. Todos os meninos, ele lançou um decreto, todos os meninos que nascerem vão ser jogados no rio. E só ficaram as meninas, certo? Então todos os meninos que foram nascendo lá, na época do faraó Sete primeiro, foram jogados no rio. Todos jogados no rio. Pensa o sofrimento dessas mães chorando porque não podiam ter os seus filhos. E naquela época existia um casal que estava esperando um bebê. Esse casal se chamava Arã e Joquebede, certo? Arã e Joquebede. Eles estavam esperando outro filho, porque eles já tinham 2 filhos, certo? Eles estavam muito felizes porque iriam ter outro filho. Só que estavam preocupados porque poderia ser um menino. E poderia ser que ele fosse lançado também no rio. Então, eles ficaram temerosos, mas confiaram em Deus. O tempo foi passando e chegou o momento de Joquebede ter seu filho. E ela teve o seu bebê. Estavam muito felizes, mas preocupados porque era um menino. Então eles tinham que pedir a Deus sabedoria para arrumar um jeito de eles não perderem o seu filho e ele não ser jogado no rio. Então Joquebede teve uma grande ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou construir um cesto, certo? Vou colocar barro para fechar todos os buraquinhos dele. Vou colocar palha para deixar bem confortável. E Deus vai levá-lo até um lugar seguro, pelo rio, certo? Então ela construiu todo o cestinho, colocou Moisés dentro do... Moisés não, o bebê, que ele não tinha ainda nome, certo? Até então o bebê não era chamado de Moisés, era só um bebê, certo? Então ele colocou o bebezinho dentro do cesto e colocou ele no rio. Ao colocar no rio, pediu para que sua irmã, Miriam, o observasse para onde aquele rio levaria o bebê. E Miriam ficou observando e viu que o cesto parou no palácio. Olha aqui o palácio, certo? E então ela viu que uma princesa estava tomando banho. E essa princesa era a filha de Faraó, que estava tomando banho no rio. E viu aquele bebê chorando. E o pegou, certo? E o batizou como Moisés. Eu o tirei das águas, significa Moisés. Eu o tirei das águas. Então ela cuidou de Moisés, certo? Até Moisés virar um adulto. Lá no palácio. Aqui no palácio, certo? E ela cuidou dele e ele se tornou um homem muito bonito. Um homem que em seu coração, ele, de certo modo, ele cria em Deus, certo? Mas ele era criado num palácio, certo? Então, crianças, aprendemos a história de Moisés, né? Só que a história de Moisés nos traz o quê? Nos traz uma história de quê? De fé, né? Que Joquebede de nenhuma maneira ela perdeu a fé. Uma história que nos mostra sabedoria, porque esse Joquebede pediu sabedoria a Deus e sabia que Deus estava cuidando de cada detalhe, né? Do cuidado do seu filho. Em nenhum momento ela
ela com certeza teve medo, mas ela confiou no Senhor, que o Senhor ia cuidar do seu filho, que nenhum mal ia acontecer com ele. E ela fez o que Deus colocou no seu coração, né? Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que cuide de cada um de nós. Vamos lá, vamos fechar nossos olhinhos. Vocês aí em casa fechem os seus olhinhos, que eu vou fechar o meu, tá certo? Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tem cuidado de nós em cada detalhe, Senhor. Como o Senhor cuidou de Moisés, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu quero que vocês pensem como é importante a gente ter fé em Deus na nossa vida, certo? Que vocês venham se vocês assim, muitas vezes a gente diz assim, tia Jéssica, eu não tenho fé, eu tenho muito pouca fé. Mas a gente diz assim, Senhor, a gente ora, pede a Deus fé. Senhor, me dê fé no Teu Filho amado Jesus, para que a gente venha ter sabedoria. Porque no momento que a gente tem fé em Deus, a gente ora e pede a Deus para resolver todas as coisas que possam surgir. E estamos passando por tudo isso, não é verdade? Mas Deus está cuidando de cada um de nós, certo? Então eu quero finalizar com um versículo, certo? Que está em Salmos 103, que diz assim: Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós mesmos. Somos povo dele e ovelhas do seu pasto. Amém? E como um bom pastor, Deus cuida de cada um de nós, que somos suas ovelhas, tá certo? Um beijão para cada um de vocês e até a próxima.